Boa noite a todos os amados que aqui se encontram e que se encontram em suas casas. Queremos dizer que somos gratos ao Senhor nosso Deus pela essa oportunidade, por esse momento muito especial das nossas vidas, em que estamos na sua casa, com o intuito de celebrarmos culto de louvor ao seu santo nome. Queremos, nesse momento, passar alguns avisos antes propriamente do nosso culto. Queremos repassar os seguintes avisos aos amados. Estamos retornando neste mês, sendo este o primeiro culto de 2021, com nossos cultos gravados, conforme já anunciado, e será até dia 24 deste mês. Para fevereiro, o Conselho avaliará a possibilidade de haver cultos presenciais ou não. Agradecer também pelas orações dos amados e também pelas doações de alimentos para a cesta básica e também pelos dízimos depositados. Queremos dizer também das visitas que retomaram. Já no dia 21 deste, estivemos na casa do irmão Durval, por ocasião do seu aniversário, nos alegrando com ele, dando os parabéns. As visitas continuam, já retomamos e poderemos continuar com as visitas nos lares. Aquelas pessoas, aqueles amados irmãos que desejarem visitas em suas casas, poderão contactar o conselho ou o pastor para que a gente possa realizar essas visitas. Queremos também já anunciar, embora esteja um pouco longe, a reunião do presbitério que ocorrerá nos dias 26 e 27 de fevereiro, na Igreja Presbiteriana de Bandeirantes. No mais, solicitamos a participação de todos ativamente no culto que iremos realizar nesse momento. Pedimos que o Senhor nos assista, nos abençoe durante esse tempo. Inicialmente, queremos pedir a todos que se encontram nas suas casas, estejam com as suas Bíblias abertas no Salmo 99. Faremos a leitura deste salmo. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Esse salmo, ele exalta, eleva e glorifica ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao mesmo tempo que convida a celebrar, conforme o versículo 3, convida a todos a celebrar o seu glorioso nome, que é grande, que é tremendo, que é santo, como diz no próprio Salmo. Verdadeiramente, podemos observar e crer, experimentar que não há Deus semelhante ao nosso Deus. O Salmo também trata de santidade, como o próprio título diz, a santidade de Deus. E ele se refere a essa necessidade de vida santificada, como ele se referiu quando no versículo 6,
Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocavam o nome, clamava o Senhor e eles ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Então a gente pode observar que a obediência aos mandamentos do Senhor, ele possibilita, o Senhor se torna favorável ao nosso clamor. Eles clamavam e o Senhor os ouvia. Então, pensando nesse salmo, nós também escolhemos o hino número 131, que fala também sobre vida santificada. Nesse momento, solicitamos a todos que estejam com o coração, com a mente elevada diante do Senhor, em espírito de oração, para que possamos também orar juntos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, porque só o teu nome é santo, o Senhor é tremendo, o Senhor é majestoso, glorioso, Pai. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar na tua presença, na tua casa, nesse momento, Pai. Que o Senhor possa, na tua infinita misericórdia, Pai, nos cobrir, Senhor, com bênção nesse momento, com a tua presença, com a presença do teu Santo Espírito em nosso meio, em nossas vidas, para que possamos, ó Pai, com todo o nosso coração, oferecer-te culto de louvor ao teu santo nome, e que o Senhor possa, Senhor, receber esse culto como aroma suave diante do teu altar, ó Pai, com o oferecimento das nossas vidas diante de ti, ó Pai. Ser com cada um dos nossos amados que se encontram em suas casas nesse momento também, atentos à tua palavra, ó Pai, que os seus corações também possam estar prostrados diante do Senhor, conforme
se referiu o Salmo. Prostrado diante de ti, ante, Senhor, os teus pés. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse momento, passamos ao grupo de louvor para o louvor musical. Logo após, também teremos a edificação, a palavra de Deus para as nossas vidas, que será ministrada pelo reverendo Bento. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo é
ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Nesse momento, teremos a edificação espiritual através da mensagem do Senhor que será ministrada pelo pastor Reverendo Bento. Continuando, irmãos, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, gostaria de, depois de tantos dias, para nós, retornamos à casa do Senhor, depois de umas férias, vamos dar continuidade, que Deus nos abençoe nesse ano 2021, que Deus nos ajude, nos abençoe. Nós saímos de férias orando pela vacina e parece que a vacina está chegando, Nós saímos orando pela chuva e tem chovido bastante também no Brasil de modo geral. Então, agradecemos aos irmãos da igreja que estiveram orando por nós e estamos de volta aqui. Como o irmão José disse, as atividades normais nós estamos dando prosseguimento. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, nós queríamos nessa noite, então falar sobre Deus e a sua palavra. E antes de começarmos aqui, nos bastidores da nossa gravação do culto, a gente falava que nós só estamos aqui porque a palavra de Deus é transformadora. E ela que nos transforma, ela que nos muda, ela que nos molda. Ninguém mais poderá nos mudar a não ser Deus através da sua palavra. Então, nessa noite, o nosso chamado para toda a igreja, para todos aqueles que estão nos vendo, é que leia a palavra de Deus. Gostaria de ler para a nossa edificação nessa noite, a Mateus, Evangelho segundo Mateus, 25, de 1 a 13. A palavra do Senhor diz assim, é a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas e fecharam-se a porta. Mais tarde chegaram-se as virgens nécias, clamando,
Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A palavra de Deus que edifica o nosso coração está lida e que nós possamos, então, nesse momento, tirar o proveito. Você que está na sua casa, você pode deixar a sua Bíblia aberta que nós vamos falar desse texto nesse momento e que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra que nós aprendemos e queremos, a Deus, andar sobre a égide da tua palavra. Nos ajude, tenha misericórdia do teu povo. Sabemos, Pai, que essa palavra é que muda, é que transforma, é que comanda o teu povo aqui na terra. É o bálsamo para a nossa alma, é a transformação para as nossas vidas. Olha, Senhor, nós queremos a cada dia fazer parte do teu rebanho, mas para isso, Pai, nós queremos também ser cristãos fortes e cheio de poder através do teu Espírito Santo para estarmos aqui, ó Deus, cumprindo a nossa missão. Fica conosco, Senhor, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, ele faz parte do livro segundo Mateus, e nós vemos aí Jesus explicando algumas parábolas, e dentre elas aparece a parábola das 10 virgens, né? Eu gostaria de colocar para nós estudarmos, ou para nós fazermos uma reflexão nessa noite, sobre o título: Como não deixar a chama do Espírito Santo apagar. Então, olhando para esse texto, nós encontramos 10 pessoas, né? Ou 10 virgens, com 5 atitudes positivas e 5 atitudes negativas diante do Senhor. Então você pode olhar, já o texto já nos mostra, a partir do versículo 2, que tem elas, dentre elas, né, tem 5 prudentes e 5 nécias. Então nós vemos aí como não então deixar o Espírito Santo apagar em nossas vidas. Em sua opinião, você que está do outro lado, você que está na igreja, como evitar que a chama do Espírito Santo se apague em nossas vidas? Muitos de nós sabemos como não deixar esse Espírito Santo de Deus apagar em nossas vidas. Nós sabemos disso, mas nem sempre nós colocamos em prática. Saber é uma coisa, colocar em prática é outra coisa. O livro de Hebreus vai chamar muita atenção nossa quando ele diz para nós não só sermos ouvinte, mas nós temos que ser praticantes da palavra. Tem gente que sabe um absurdo da palavra, mas não coloca em prática e acaba pecando nesse momento quando ele não aplica, porque a palavra de Deus é para aplicação em nossas vidas. Olhando para o texto, irmãos, então, nós vamos também lembrar do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha um sacerdote que, de acordo lá com Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim, ó: o fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Uma coisa aqui que nós vemos é a função do sacerdote. O sacerdote zelando pela vida do povo. E o fogo aqui, nesse momento, no Velho Testamento, é chamado a aparição de Deus sobre figuras, chamada teofania. Então aqui o Senhor aparece em fogo e ele está presente, o altar ele não pode ser apagado, então Deus se mostra presente continuamente no altar. E daí quem é responsável por isso é o sacerdote. Mas nós vemos em Apocalipse 5:6, diz assim, que Jesus ele nos fez reino e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Como sacerdotes, somos responsáveis em manter a chama do Espírito Santo acesa no altar dos nossos corações. Então, em comparação, Apocalipse é a nova aliança, Levíticos 6, 12 e 13, velha aliança. Então, o sacerdote agora ele perde a sua função, a função de nos manter, de manter acesa a chama do Espírito Santo, para que a Deus era presente, agora nós somos responsáveis. Então nós somos sacerdotes, nós temos que cuidar das nossas vidas. Então o sacerdote do Antigo Testamento era responsável por não deixar o fogo se apagar.
e nós vemos então essa função. Mas com o Novo Testamento, ela vem dizendo que nós somos responsáveis, nós somos sacerdotes diante do Senhor. Então, como já falamos nessa introdução e continuamos falando, o fogo é o sinal da glória de Deus entre o seu povo. O fogo simboliza o Espírito Santo no Antigo Testamento, o seu poder. Esse fogo caracteriza pela sua presença e sua força no meio do povo de Deus. Ele é a força motriz, é a força que gira a igreja, que faz ela ser dinâmica, que faz ela ser vencedora. Esse fogo do Espírito Santo, a força que dá movimento à igreja. Foi sob este fogo que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi inaugurada no cenáculo em Jerusalém, de acordo com Atos capítulo 2, de 1 a 4. E é nesse mesmo fogo que ele subirá para estar com Cristo na glória celestial. Cada um de nós, fazendo isso, nós vamos ver que as nécias, você pode ver aí que eles não tinham o azeite nas suas lamparinas, né? Quem conhece lamparina, muitos jovens hoje não vão conhecer lamparina, os mais antigos sabem que no passado a gente usava querosene, né? Para ter a lamparina. E quando acabava a querosene, não tinha fogo. E aconteceu justamente isso aqui. Mas no tempo mais passado ainda do que os nossos, eles usavam azeite. E aí então elas foram procurar o azeite. Enquanto foram, veio o noivo, que representa o Cristo, e enquanto eles foram, perderam o tempo e ficaram aí sem as portas, vai dizer assim que a porta se fechou e ninguém mais entrou. Então nós precisamos, e o texto termina dizendo assim: vigiai, porque não sabeis a hora nem o dia em que o Senhor virá. Então nós temos que estar preparados constantemente, irmãos, com o nosso exercício devocional em dia, né? Tem gente que esquece de orar, tem gente que esquece de ler a Bíblia, tem gente que esquece que é cristão, tem gente que esquece que Jesus vai voltar, e aí anda de qualquer jeito. E aí, quando se viu, cadê o azeite da lamparina? Já não tem mais, já acabou, e o Senhor pode voltar a qualquer momento. É essa parábola que o Jesus conta, e ele quer colocar que na igreja, vamos dizer assim, vamos aplicar já de um modo bem simples, que na igreja tem nécios e prudentes, infelizmente, para que nós possamos abrir os nossos olhos. É claro que eu não posso olhar, saber quem são os nécios, né? A princípio, a priori. É claro que eu não posso também, às vezes, indicar quem são as prudentes. Quem são os prudentes? Quem está buscando? Né? Então, quem é que está na presença do Senhor? Quem está com a lamparina cheia de óleo? E Jesus, então, vem uma palavra dele sobre nós também, dizendo assim, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Por que será que Jesus disse essa palavra? Eu creio, irmãos, que nós podemos então prejudicar o trabalho nosso mesmo, não o trabalho da igreja, já que o Senhor diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então eu gostaria de aqui colocar algumas coisas sobre o Espírito Santo para que nós possamos entender por quê ou quando perdemos o fogo do Espírito Santo. Quando que nós perdemos o fogo do Espírito Santo? Entre tantas coisas que nós podemos levantar, são os exercícios devocionais. São as coisas básicas que nós não fazemos. As nécias, eles perderam o reino, perderam a ida com o Senhor, com o noivo. Por quê? Lhe faltou, parece, coisa simples, que era, talvez na época não, mas nós podemos ver de aparentemente que era algo simples, né? Que era o azeite que estava faltando na sua lamparina. Então, olhando para as nossas vidas, quando é que perdemos o fogo do Espírito Santo? Primeiro, quando paramos de ler a sua santa palavra. Essa santa palavra, irmãos, que nos chama a atenção. Poderemos ler outros livros, né? Poderemos ouvir outros filósofos, poderemos ler muitas outras coisas. Mas a palavra de Deus para o cristão, ela é a razão da nossa vida.
é a razão da edificação, é a razão do poder de Deus em nossas vidas. E então nós perdemos o fogo do Espírito Santo quando nós paramos de ler a palavra. Uma outra coisa, nós perdemos o fogo do Espírito Santo quando paramos de orar. Sabe? Todo momento é momento de orar. Deus me transforma. Você pode orar, falar essa palavra ao Senhor constantemente e Ele vai te transformar. Deus muda o meu jeito de ser, afasta o pecado de mim, me ajude a vencer o meu dia a dia. Então, nós perdemos o fogo do Espírito Santo quando nós paramos de falar com Deus. Deus se torna uma pessoa estranha e nós não conversamos com Ele, nós não falamos com Ele. Mas uma terceira coisa aqui, entre outras coisas que nós poderíamos enumerar, nós perdemos o fogo do Espírito Santo quando nós deixamos de congregar. Sabe? Nós abandonamos a casa do Senhor. E nesses dias agora, eu estava conversando com alguns pastores e está difícil das ovelhas se retornar ao aprisco. Falando de igreja, né, das nossas igrejas. Está difícil, e Hebreus 10, 25 vai dizer, não deixamos de congregar como é o costume de muitos. Nós precisamos voltar a congregar. Tem gente fazendo muitas coisas por aí, viajando, né? Fazendo compra, indo para todo lado, mas quando a gente convida para ir para a igreja, parece que está difícil de voltar. E nós queremos aí pedir que você apaga o fogo do Espírito Santo em você, ou você fica um crente muito fraco quando você deixa de congregar. Nós encontramos aqui, irmãos, quando nós estamos congregando, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos testemunhos, nós ouvimos pessoas falando dos milagres nas suas vidas e nós podemos edificar. Nas nossas reuniões de orações, na nossa reunião nas casas, quantas das vezes nós somos edificados? Quantos cultos nós lembramos? Porque ali, então, nós estávamos aquecendo a nossa alma, ali nós estávamos aumentando a nossa fé. Então nós perdemos o fogo do Espírito Santo quando paramos de ler a palavra, quando paramos de orar, quando deixamos de congregar. Uma outra coisa, irmãos, a razão. Qual que é a razão para nós buscarmos o fogo do Espírito Santo? Buscarmos esse poder. Primeira coisa, nós precisamos do fogo do poder do Espírito Santo para testemunhar. Sabe? Sem esse poder do Espírito Santo em nossas vidas, nós não podemos testemunhar. Nós teremos que ter o poder para testemunhar, com desempenho e coragem. Para enfrentar o mundo, o diabo, para enfrentar os nossos medos, para enfrentar as coisas que estão no mundo. Porque elas não acreditam e a cada dia mais vai diminuindo o amor de muito por Jesus. Pela sua palavra, por Deus. Então nós temos que ter o fogo do Espírito Santo para testemunhar. Para se morrer por Cristo, se preciso for. E assim poucos, quando nós peneiramos, nós chegamos aí, nós vamos ver que muitos estão fracos. E a culpa, não vamos culpar ninguém, vamos culpar a nós mesmos. Porque tem coisas que Deus pode fazer, mas é preciso que o homem também ache o trabalho que ele tem que fazer também. Deus faz a sua parte, você tem que fazer a sua parte. Uma outra coisa, a razão para ter o fogo do Espírito Santo, além de testemunhar, nós podemos aqui então citar Pedro. Né? Antes Pedro era um camarada, depois que aparece lá em Atos 2,14, ele com o poder do Espírito Santo, ele vai, prega 3.000 e vai ser o Pedro que nós conhecemos. Então nós precisamos desse poder do Espírito Santo em nossas vidas para testemunhar, desempenhar as nossas vidas com coragem e sabermos que realmente somos cristãos. Ainda mais, irmãos, para ter o fogo do Espírito, porque temos que ter o fogo do Espírito Santo. Sem o fogo do Espírito, os trabalhos não prosperam, Deus não faz parte dele, Deus não está presente, Deus não vai com a gente. Nós precisamos desse fogo do Espírito Santo para a gente prosperar. Deus, ele vai fazer a parte dele e nós temos que buscá-la cada dia. Deus quer usar a gente. Qualquer ferramenta, irmãos, que você vai usar, né? A foice, o machado, que também muitos não conhecem hoje, né? Porque hoje é tudo serra elétrica. Mas antigamente, quando você ia usar essas ferramentas, o que você tinha que fazer?
Você tinha que olhar o cabo, se estava inteiro, você tinha que amolar o machado, a foice, e assim somos nós também. Quando é para sermos usados por Deus, nós temos então que estar preparados. Nós temos que estar junto do Senhor, nós temos que ser ferramentas prontas para ser usadas na mão do Senhor. Mas muitos dos cristãos ainda não estão preparados. E é por isso que não são usados. E é por isso que não acontecem muitas coisas em nossas vidas, porque ainda nós não estamos preparados. O Senhor está esperando que a gente se prepare para ser um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Razões para ter o fogo do Espírito Santo, finalmente a última, nessa introdução ainda, é esse fogo para a busca de Deus, é uma ordem do Senhor. Nós vamos ver em Levíticos 9, 23 e 24, que o Senhor está mandando, Ele que fala. Faz isso. Busque o Espírito Santo. Nós temos que estar, então, diante do Senhor, fazendo o nosso exercício devocional. O Senhor quer nos usar, Ele quer contar conosco, mas nós, então, temos que estar prontos e preparados. Não adianta estarmos sendo crentes relaxados, né? Não adianta estarmos despreparados, que o Senhor não vai usar. Lembre do texto. As 5 nécias, despreparadas, Deus poderia usar? Acredito que não. Então, irmãos, como não deixar a chama do Espírito Santo apagar? Nós vamos falar de coisas básicas aqui para nós, nessa volta. Né? Nós vamos falar de coisas básicas. A primeira coisa como não deixar a chama do Espírito Santo se apagar em nós? A primeira coisa é manter um relacionamento diário e profundo com Deus. Então, o Senhor, Ele espera que nós tenhamos esse encontro, esse relacionamento diário, como eu falei aqui. Né? É como se nós precisássemos disso todo dia. E a gente não saísse de casa sem fazer isso. E se nós não dormíssemos sem fazer isso, sem ter esse relacionamento diário e profundo com Deus. Por que a gente fala que tem que ser diário? Né? Primeira palavra diário, é todo dia. Todo dia. Não esquecer. Levantar de manhã, orar, ler a Bíblia, estar com o Senhor, fazendo esse exercício diário. E ainda mais, profundo. Nós encontramos muitos cristãos no raso, né? E a gente precisa ser mais profundo. Entender a palavra do Senhor, buscar mais o poder de Deus. Nós precisamos desse relacionamento diário e profundo para não perdermos o poder de agir como cristãos. E assim, nesse relacionamento, nós vamos saber quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, para que é que o Senhor apostou em nós, o que Ele espera de nós, como filhos, já que nós dizemos que nós somos aqui, somos forasteiros, em terra estranha nós vamos voltar para a nossa pátria um dia. Então, a primeira coisa para não deixar apagar o Espírito de Deus é ter esse relacionamento com Ele. As 10 virgens da parábola, contada aí por Jesus, representa a igreja, como nós já falamos. As 5 virgens não levavam consigo o azeite. Sabemos que na Bíblia o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Nós podemos ver isso em Êxodo 35:14. Diz que o azeite era para manter a luminária do candelabro aceso. Hoje o Espírito Santo que mantém a nossa lâmpada, né? Nós não somos lâmpadas, né? A Bíblia nos chama de lâmpada. E para nós mantermos essa lâmpada acesa, nós precisamos desse relacionamento com Deus a cada dia. Eu acredito, irmãos, que nesses dias de pandemia, nesses dias de nós ficarmos em casa, muitos ficaram em casa, os filmes aí da internet bateram recorde, né? As vendas dos livros bateram recorde. Eu me pergunto, como que é que se portaram os cristãos? Será que eles procuraram conhecer profundamente a história de Zaqueu, a história de Jacó, a história de Jesus, a história do Espírito Santo que está na Bíblia? Né? Então, nós precisamos aí saber que não adianta, é claro que é bom a gente ler bons livros, né?
Não estou dizendo que você não tem que ler, mas não esqueça da palavra. Não estou dizendo que você não tem que ver bons filmes, né? Eu acredito que temos sim, mas não esqueça da palavra. Ela também precisa acompanhar esse lazer nosso a cada dia. Então, mantenha acesa a lâmpada. Vamos manter acesa, vamos buscar o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E nós temos que ter esse relacionamento diário, individual, profundo, para que as nossas lâmpadas não se apaguem, para que não falte o azeite em nossas vidas. Nós precisamos manter esse relacionamento. E como, irmãos, é difícil, né, de a gente manter esse relacionamento. Tantas coisas acontecendo, né? Como eu já disse aqui, somos impedidos de muita coisa, muitas das vezes, por parentes que chegam em casa, apesar de não estar podendo, por filmes, por outras coisas, nós então acabamos não tendo esse relacionamento diário e profundo com Deus. Então, como não deixarmos que o fogo se apague em nós, o fogo do Espírito Santo, é ter esse relacionamento. Mas uma outra coisa, irmãos, que nós podemos ver, que nós temos que fazer, é priorizar a vida espiritual. Nesse momento, eu gostaria de aqui ler, eu coloquei ali, quantos que corriam bem, de longe agora estão. É o hino 132, obrigado. Hino 132, eu quero ler para os irmãos. Esse hino, ele retrata muito bem o que nós estamos falando agora sobre o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E o hino 132, em seu refrão, ele vai dizer assim, ó: vem, ó vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar. Nós precisamos de despertamento, né, para priorizar a vida espiritual. Com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Verso 2, eis o mundo tentador, né, a querer nos atrair. Sem teu fogo abrasador, não podemos existir. Então o mundo tentador, como nós já dissemos, está aí, nos atraindo. E nós muitas das vezes vamos correndo atrás e nós somos então tentados a estar não buscando o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, quando nós não resistimos, quando diz aqui o hino de número 132, nós não podemos existir sem o teu fogo abrasador. Quando nós estamos com o poder do Espírito Santo, podem nos chamar de todo lado para nós afastarmos da palavra de Deus, mas nós estaremos sempre firmes, seguros, porque nós estamos orando, estamos lendo a palavra, estamos diante do nosso Deus. Então, irmãos, nesse começo desse ano, nós gostaríamos então que você priorizasse, para não perder o fogo do Espírito Santo, priorize a sua vida espiritual. Faça todas as coisas, pode fazer, mas priorize a sua vida espiritual. Aqui, diante das nécias, nós podemos ver que elas não priorizaram, elas não lembraram, foram de qualquer jeito para o encontro com o noivo. E é claro que a Bíblia diz que nós não sabemos nem a hora que o noivo vem, a hora que Jesus vem, e aí acabou então o fogo, acabou melhor o azeite, e aí as nécias ficaram para trás. Priorize a sua vida espiritual, encha-se do poder de Deus, busque ao Senhor. Então, aí lendo aí então o versículo, a estrofe de número 3 do hino 132, isso aqui é importante, foi o que eu coloquei ali. Quantos que corriam bem, de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor, vivendo estão. Então, você vai ver muitos hoje frios, muitos cristãos longe do Senhor, muitos cristãos longe da casa de Deus, muitos cristãos que oravam bem, cantavam bem, pregavam bem, hoje estão longe de Deus, porque eles não se achegaram, não buscaram o poder do Espírito Santo, e o poder então do Espírito Santo saiu das suas vidas e eles não notaram, assim como as nécias também, que foi gastando o seu azeite e não recolocou, e não leu, e não orou, e não
se aproximou de Deus. Aí o texto, o hino 132, versos, estrofe 3, vai dizer: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, está falando de dentro da igreja, está falando daqueles que já foram, porque não recolocaram o azeite. Agora ele trata daqueles que estão dentro da igreja. Outros seguem, mas também sem fervor, vivendo estão. E não faz diferença nenhuma, tanto faz, né? Vem para a casa de Deus, volto, é a mesma coisa o tempo inteiro, o ano inteiro, passou o ano, voltou o ano, eu faço a mesma coisa, mas na minha vida não houve transformação, na minha vida não houve milagres, eu não abençoo ninguém, eu não sou abençoado, porque o meu azeite está pouco. Nós precisamos buscar e fazer a vontade do Senhor em nossas vidas, e nós então lembramos desse hino 132, para dizermos que nós temos que priorizar a vida espiritual, porque senão você está correndo bem hoje. Se você não recolocar o azeite, você vai embora da casa do Senhor. E dentro da casa de Deus, ainda diz, outros seguem, mas também não está fazendo diferença. Não estão fazendo diferença porque estão vivendo sem fervor, estão vivendo sem o azeite do Senhor. Então, priorize a sua vida espiritual. Voltando para o texto diz que 5 virgens prudentes haviam preparado as suas lâmpadas, mas 5 virgens loucas estavam despreparadas e, consequentemente, com suas lâmpadas apagadas. Certamente o motivo do despreparo dessas 5 virgens loucas, nécias, era porque não tinham priorizado a sua vida espiritual, como nós já falamos. Não recolocou azeite, não comprou azeite para deixar de reserva e não sabia a hora que o noivo ia voltar, e acabou perdendo quando foi querer recolocar. Quando foi acordar, aí já não adiantava mais. Nós precisamos, irmãos, então voltar para as nossas vidas espiritual e olhar como que nós andamos. Como que está a nossa lamparina, né? Como que está a nossa lâmpada, né? Nós colocamos ali um texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13a, 14a, que diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como que andam as nossas lâmpadas, né? As lâmpadas, será que estão acesas, estão meio acesas, estão querendo queimar? Nós precisamos então saber priorizar as nossas vidas para não deixar apagar o fogo do Espírito Santo em nós. Nós precisamos enfrentar o mundo, irmãos, com coragem, com audácia, com testemunho, mas para isso nós temos que ter o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Infelizmente, assim tem sido muitos cristãos que estão dentro das igrejas. Já receberam Jesus, creem na sua volta, mas não priorizam os seus relacionamentos com Deus. As coisas de Deus, elas não se tornam prioridades. Nós temos que priorizar as coisas de Deus. Nós temos que priorizar esse relacionamento com Deus. Nós temos que priorizar o templo do Espírito Santo que somos nós e trabalhar dessa forma. A pergunta que fica na opinião de vocês, aqueles que estão nos vendo, o que mais tem roubado o lugar de Deus em nossas vidas? Fica a pergunta para você. Nós precisamos então ter esse relacionamento com Deus para priorizar a nossa vida espiritual. Nós perdemos o fogo do Espírito Santo porque nós não priorizamos a nossa vida espiritual. E, finalmente, irmãos, o ponto de número 3, nós dizemos que nós temos que fazer para não perdermos o fogo do Espírito Santo. O que nós temos que fazer? Faça um autoexame diário. Você pode notar aqui que a palavra diário está constantemente, né? Faça um autoexame diário. Assim como aquela empresa que fecha o seu caixa à tarde e vê quanto recebeu, e vê quanto vendeu, vê quanto de lucro, assim nós precisamos fazer um autoexame diário. Ao final da tarde, quando formos dormir, o que eu fiz de errado hoje? Assim que Jó fazia. Ele via o que seus filhos, o que ele tinha errado e pedia perdão a Deus. Então nós temos que fazer esse autoexame diário para não perdermos o poder do Espírito Santo. Como já falamos na velha aliança, a responsabilidade de manter o fogo aceso no altar era de quem? Do sacerdote.
Hoje, esse poder de manter o fogo aceso dentro de nós é cada um de nós, sendo responsável por nós mesmos. Hoje, como cristãos, somos sacerdotes de Deus e responsáveis em manter a chama do Espírito Santo acesa no altar dos nossos corações. Por isso, é importante fazermos um autoexame diário para ver se o nosso relacionamento com Deus continua aceso. Faça esse autoexame diário. Infelizmente, irmãos, as 5 virgens loucas deixaram de fazer esse autoexame, por isso não olharam para as suas lamparinas, e por isso estava faltando azeite. Quando a porta já havia fechado, eles foram querer buscar o fogo do Espírito Santo, eles foram querer buscar o azeite, mas poderiam até ter encontrado, o texto não diz isso, mas o noivo já tinha ido embora. Não era mais tempo de buscar. Não era mais tempo de buscar o poder do Espírito Santo, não era mais tempo de buscar o azeite. Nós precisamos buscar hoje, enquanto há tempo, enquanto nós temos a oportunidade. Nós, quando estamos com um problema de saúde, irmãos, nós vamos ao médico, não é verdade? Você vai ao médico, você está doente, você quer saber o que está acontecendo com aquela dor. E aí a pergunta é, e quando estamos com problemas espirituais? E quando nós estamos sentindo fracos com esse autoexame que nós fazemos diariamente? Nós temos que fazer, você é responsável por esse autoexame. Nós somos responsáveis em olhar para nós, aonde que nós estamos errando? Aonde que nós estamos deixando de fazer algo para que o poder do Espírito Santo tome posse de nós? E nós possamos ser crentes audaciosos, crentes usados por Deus, uma ferramenta bem afiada para o bom trabalho do Senhor na sua casa. A Bíblia diz que essas nécias, elas se encontravam despreparadas. E aí, irmãos, o mais duro de todas as coisas é que as portas se fecharam, é que o noivo foi embora. Não havia mais condições desse relacionamento, não havia mais condições de fazer esse autoexame, não havia mais condições de buscar o poder do Espírito Santo, porque já tinha se acabado o tempo, a hora, já não era mais tempo para aquilo lá. E nós então vemos na palavra do Senhor que ele diz que há tempo para todas as coisas. E nós encontramos essas nécias, não sabendo qual é o seu tempo. Então nós precisamos fazer esse exame. A palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não temos condições, talvez, de te examinar espiritualmente, mas você tem. Você sabe onde você está errando. Nós sabemos onde nós erramos. E aí nós temos essa capacidade de fazer esse autoexame em nós mesmos, junto com o Senhor, e se colocar à presença dele e pedir perdão pelas coisas que nós cometemos. Então, irmãos, para nós não deixarmos o fogo do Espírito Santo apagar em nós, o primeiro é manter relacionamento diário e profundo com Deus, o segundo é priorizar a vida espiritual, o terceiro é fazer um autoexame a cada dia. Nós, como cristãos, que sabemos que somos e temos que ter esse poder, para vencermos o mundo, vencermos as tentações, é preciso fazer esse autoexame. Faça esse autoexame espiritual. Ninguém pode fazer por você. A sua mãe não pode, seu pai não pode, seu esposo não pode, sua esposa não pode. Você é capaz. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. O próprio dono da vida, né? Vamos dizer assim. Você que se conhece, que pode fazer esse autoexame aos pés do Senhor. E Ele vai dizer aonde que você está errado, qual o caminho que você tem que seguir, o que você tem que fazer para melhorar a sua vida. Finalmente, irmãos, nós podemos aplicar esse texto da seguinte forma: ainda há tempo para nós. Para as nécias, não havia mais tempo. Tinha acabado o seu tempo. Nós que estamos aqui agora, nós que estamos em casa ouvindo, você tem tempo de buscar a Deus. Há tempo para nós. Há tempo de buscarmos a Deus. Há tempo de orar. Há tempo de fazermos os exercícios devocionais, os exercícios para a vida espiritual. Ainda mais, tem tempo para nós. Jesus ainda não voltou até agora. Pode ser que Ele volte nessa noite, né? E como que estão os nossos azeites? Como que está
o convencimento do poder do Espírito Santo em nós. Uma outra coisa, irmãos, as portas estão abertas. A porta que para as nécias já haviam fechadas, né? As 5 prudentes foram, ou seja, 50% daqueles que estavam ali preparados, vamos dizer assim, para receber o noivo, ficaram. E essa pode ser uma aplicação para a igreja, né? Não queremos datar em porcentagem, mas você pode olhar aqui que 50% ficaram. 50% não estavam preparados. E as portas, então, elas se fecharam. Para nós, as portas ainda estão abertas. E nós, então, nós pedimos a você que você faça esse autoexame, né? Não olhe para o espelho e enxergue uma pessoa totalmente diferente de você. Enxergue realmente quem você é. Não olhe para o espelho e faça como o gato, que nós colocamos ali na imagem, enxergando um leão. Às vezes nós fazemos isso e não temos um autoexame verdadeiro de nós mesmos. Às vezes você olha para você e diz, não, eu sou bom, né? Ah, não, eu sou isso, sou aquilo, né? O narcisismo toma conta de nós. E nós temos que ver do jeito que nós somos. Aí a palavra de Deus diz que o Senhor se compadecerá de nós. Ele se virá em nosso meio, Ele virá e nos acolherá. E que bom que as portas ainda não se fecharam para nós. Estamos vivos e Jesus ainda não voltou. Não podemos servir a Deus, irmãos. Nesse final de culto, gostaria de falar para você, está começando um novo ano. Seja um cristão 10, seja um cristão abençoado. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito, não podemos relaxar na presença dEle. Assim, de qualquer jeito, andarmos como cristãos relaxados no mundo onde Ele colocou nós, como aqueles que ele apostou. Ainda hoje temos a oportunidade de fazer um autoexame para ver se não está faltando azeite nas nossas lamparinas. O poder do Espírito Santo em nossas vidas. E isso às vezes é notado quando nós falamos, quando nós estamos junto com a nossa família, quando nós estamos no trânsito. Então aí dá para se notar mais ou menos como que está a lâmpada, como que está o azeite nas nossas lamparinas, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Mas lembremos nós que o autoexame, o nosso relacionamento com Deus tem que ser diário. Então fica aí, irmãos, nessa primeira parte, nesse primeiro culto do ano de 2021, pedindo a palavra de Deus nessa noite, diante de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, não deixe a chama apagar, não deixe a chama do Espírito Santo de Deus apagar em nossas vidas. Nós precisamos ser cristãos fortes, vencendo o mundo, vencendo as tentações, vencendo as provações. Então não deixemos de ter o poder do Espírito Santo em nossas vidas, porque só isso pode fazer uma igreja vencedora em todos os sentidos. Que Deus abençoe a nossa igreja. Após a excelente palavra do Senhor que nos foi ministrada e que muito nos edificou, estamos encaminhando para os instantes finais do nosso culto de adoração ao nosso Deus. Para isso queremos entoar um hino e cantar também junto com os irmãos que nos assistem, o hino número 368. Guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que
Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Para finalizar nosso culto, queremos convidar o pastor, reverendo Bento, para que esteja fazendo a oração final e ministrando também o tríplice amém. Chegamos ao final, irmãos, de mais um culto. Espero que a palavra de Deus chegue até o coração. Faça a leitura de novo, diante de tudo aquilo que nós falamos, vê se é isso mesmo. Consulte como povo de Bereia, mas a palavra que o Senhor nos colocou no coração nesse dia é que sejamos cheios do Espírito Santo para podermos ser cristãos bem melhores do que somos. Não tenha dúvida, se você ter o poder do Espírito Santo em sua vida, você vai fazer coisas melhores e muito maiores do que você já fez até agora. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que edifica a tua igreja, que vem, Senhor, a falar aos nossos corações. Olhamos aqui, ó Deus, o exemplo dessas prudentes e das nécias. Nós queremos, Pai, falar também, ó Deus, como falamos à igreja, que somos nós, que temos, ó Deus, que tomar cuidado para que o Senhor não venha e não nos pegue, Senhor, com pouca fé, ou sem fé, ou andando por aí, Senhor, como nécios, como imprudentes. Nós queremos, Pai, fazer a tua vontade, nós queremos ter esse relacionamento com o Senhor, para poder aumentar a nossa fé, para poder ficar fortes, firmes, ó Deus, até a sua volta. Olha, Deus, e a tua palavra nos recomenda que nós não sabemos a hora, nem o dia, e é por isso, ó Deus, que devemos estar com as nossas lâmpadas acesas constantemente, representando assim o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Olha, Pai, fica com o Senhor a tua igreja e abençoa-nos, ó Deus, guarde, nos livre do mal, esteja, Deus, nos protegendo, cuidando, Senhor, para que possamos continuar firmes, inabaláveis na tua presença e que nada, como diz o hino de número 132, o mundo tentador, querendo nos devorar, mas, Senhor, nós queremos o teu fogo abrasador do Espírito Santo, para sermos cristãos inabaláveis, fortes, frente ao mundo, Senhor, que a toda hora está querendo nos levar para junto dele, Pai. Faça de nós, ó Deus, verdadeiros crentes, que testemunhem o teu nome com poder, e para isso, ó Pai, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é fundamental, que nós como igreja não possamos jamais nos apartar da Trindade Santa, que está sempre presente diante da tua igreja, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Finalizando o nosso culto,
de adoração e louvor a Deus, queremos desejar a todos os amados uma ótima semana de bênção permanente na vida de cada um dos irmãos e convidando-os desde já para o culto de oração que teremos na quinta-feira, às 18 horas. Deus abençoe a todos. Amém.